Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Hoje eu converso com Raquel Batchega, que é escritora, e ela vai falar para a gente um pouquinho como desenvolver o amor próprio e ter aí um futuro merecido. Seja bem-vinda, Raquel. Olá, Priscila. Olá a todos da TV Alesp, a toda a equipe e a você que hoje nos dará o prazer da sua doce companhia. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar com vocês. Eu que agradeço. Bom, para começar, conta para a gente por que você começou a escrever sobre amor próprio, de como surgiu essa ideia. Essa ideia, Priscila, ela caminhou comigo durante 16 anos, na verdade. Eu atendo terapeuticamente, né, com as técnicas da psicanálise, da cromoterapia durante todo esse tempo, justamente porque eu venho de uma trajetória de falta de amor próprio, por me rachar no meio várias vezes, por encontrar ali, em tantas histórias que os meus pacientes me traziam, esse elemento básico, né, que faltava, e por falta de alguns ajustes finos nessa caminhada de autodescoberta, né, rumo a esse amor próprio, eu colhi muitas histórias e muitas experiências que me ajudaram até enquanto pessoa, né, que todo terapeuta também que cuida precisa de cuidado. E durante esses anos eu vinha escrevendo, né, o que eu achava, o que eu reconhecia, o que eu detectava nas pessoas, por não ter o amor próprio que elas sofriam, né? As tais das doenças psicossomáticas apareciam, aquelas doenças emocionais que batem no físico, que levam as pessoas para os hospitais, que voltam com respostas, isso é estresse, ou isso não é nada, ou você precisa relaxar, mudar o seu estilo de vida. E eram essas as pessoas que me procuravam para se entender melhor o que faltava. E quando você via, muitas vezes a trajetória delas faltava muito do olhar para si, né? Dizer um pouquinho mais de sim para si, às vezes não para os outros. Então, isso é tão importante e tão saudável. E ao longo desse tempo, eu fui colhendo esse material que, com o tempo, analisando todo esse compêndio, esse tesouro que eu tinha nas mãos até para poder ajudar outras pessoas, eu falei, por que não escrever isso sob forma de um livro, de uma narrativa que aponte para as pessoas o caminho diametralmente oposto ao que a maioria vem seguindo, que é a falta de si, né? A ausência, o abandono de si. E aí surgiu o Amarelinho, meu livro 15 Minutos de Amor Próprio, que, como eu te disse, não foi do dia para a noite, né? Ele foi me seguindo, me conquistando, a ideia foi me conquistando ao longo do tempo. Então, partiu daí. Eu estava esperando um outro momento para lançar, né? Como ninguém esperava o momento que a gente está passando por conta da pandemia. Eu também deixei de lado tudo aquilo que os autores mais almejam, né? Que é encontrar o pessoal, fazer noite de autógrafo, né? Beijar, abraçar todo mundo. Porém, eu acreditava que esse era o momento, né? Então, orgulho, vaidade, ego, eu deixei tudo de lado, justamente para dizer, não, esse livro já não me pertence mais, né? Essa história já não é mais minha. Partiu de mim, agora é para o mundo. É justamente agora que as pessoas estão precisando, podem ser beneficiadas. E aí eu lancei no meio da pandemia. E, para minha surpresa, virou um projeto bastante legal, né, que eu venho fazendo através da internet, roda de leitura, né, recepciono as pessoas para bater papo sobre isso, e a gente vem se tratando, né, falando desse tal amor próprio, né? O que é, afinal, esse amor próprio? Até eu queria que você contasse um pouquinho para a gente isso, o que é o amor próprio, né? Tem gente que acaba caindo até para o narcisismo, né? De se amar acima de todas as outras pessoas e coisas, mas o que é o amor próprio mesmo? Eu adoro essa pergunta, e essa pergunta me fez responder até na sinopse um direcionamento, né? Que muita gente até acha que além de narcisismo, amor próprio é autoajuda. Nenhuma nem outra coisa, né? O narcisismo é, como você bem disse, aquele olhar para si que acaba sendo danoso, prejudicial, até patológico, né? Na psicanálise a gente estuda a figura do narciso, explica o mito, através do mito vê que não é legal, é uma furada mesmo você achar que como um verdadeiro Deus do Olimpo você está acima de todas as criaturas, né?
Então, o amor próprio também não sendo autoajuda, porque eu sempre torci o nariz um pouco para essa ideia de livro de autoajuda, auto isso, auto aquilo. Eu acho que ainda é migalha tudo isso. O ser humano ele precisa ser inteiro, ele precisa se reconhecer, ele não precisa de migalhas, né? Eu descobri que, na verdade, Priscila, o amor próprio é questão de sobrevivência, saúde emocional e saúde mental. Todas as pessoas que chegavam lá para mim, na ausência de si, sem se gostar, sem se olhar, sem tirar um tempo para si, elas vinham rachadas no meio. E elas não entendiam esse processo e também se viam no mundo em que o mundo não ia parar para elas consertarem o coração delas, né? Então, correndo tanto para a busca, né, das coisas de fora, o que vinha de conquista de fora, às vezes elas nem tinham mais a alegria de sorver o momento, sorver a conquista, sorver o sucesso que batia a porta. Então, o que faltava? Né? O que era esse amor próprio? Eu costumo dizer que amor próprio é a bússola que aponta a direção da nossa alma, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, o que a gente realmente quer conquistar, né? Isso envolve tesouros espirituais, valores, virtudes. Eu gosto muito da filosofia, que explica muito isso para a gente, desde, como diz até uma amiga, né? A filosofia, ela preenche o nosso espírito e diz o que esse amor próprio. Eu não sou a primeira a escrever sobre isso, nesse sentido, nem você é a última. Porém, enquanto as experiências que a gente teve lá no consultório trouxeram para mim esse conceito, ele é muito peculiar. No final das contas, é questão de saúde, é questão de sobrevivência. Quem não está em si, se amando, se respeitando, se valorizando, dizendo o sim na hora certa, quando quer realmente dizer sim, o não na hora certa também, cuidando, parando um pouco para higienizar sua cabeça, olhar como foi o dia, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que não faz mais sentido para você. Eu sempre gosto de falar isso, amor próprio indica o sentido das coisas para nossa alma, né? E quando a gente está fora disso, é um terreno aberto, nosso coração vira um terreno aberto, qualquer um entra, faz o que quiser, vai embora, e depois recuperar o nosso patrimônio, que é o nosso emocional equilibrado, é um boleto alto demais, às vezes a gente não tem esse dinheiro para pagar, não. Me fala um pouquinho do livro, né? Como que ele pode ajudar as pessoas? O que ele contém ali que vai dar uma direção às pessoas para resgatar esse amor próprio? Pois é, ele traz essa provocação já pelo título, né? A gente escolheu aqui 15 minutos de amor próprio. E como professora, a gente acabou na pandemia montando um clube do livro justamente através do amarelinho, que ele leva o nome de amarelinho. Tem uma capa amarela, né, que vem da cromoterapia também, quer dizer alegria, quer dizer vida. Vamos lá, vamos viver, né? Então o título já é a provocação. 15 minutos de amor próprio. Acho que todo mundo tem 15 minutos para olhar para si, para ler, para criar um novo hábito, né? Porque olhar para si, se cuidar é um hábito. Se é um hábito, pode ser criado, pode ser reprogramado. Nosso cérebro super entende isso, entende o novo e até pede o novo, né? E, Priscila, o mais triste é que as pessoas, a gente ouve das pessoas, mas eu não tenho tempo de ler, tá, mas 15 minutos você tem. E o que tem dentro dele que pode ajudar as pessoas? São dicas sofridas até por pessoas que já percorreram esse caminho da falta do auto-amor, que servem como alerta. Então ele traz, você já tomou café com você hoje? Né? Ele traz provocações. Você parou o seu dia para cuidar um pouquinho de você? Você assume as suas ideias, é um outro título, né? Você se considera um viajante no tempo? O que você faz do seu tempo? Quanto de você tem de você no seu dia, né? O que você faz quando quem mais precisa de você é você? Para onde você vai quando é você que precisa se socorrer? Né? Então, todas os motivos de doença, né, que chegaram para mim, as doenças emocionais que chegavam para eu tratar, me serviram para apontar o caminho oposto. Né? Pessoas com fibromialgia, casos sérios, ou doenças autoimunes até, causadas e geradas, agravadas pelo estresse, né? Ansiedades, enfim, todos esses quadros e outros, né, quando você vai ver, você vê que no dia a pessoa não tem o hábito de se alimentar tanto quanto alimenta o corpo físico, de se exercitar tanto quanto exercita o corpo físico. E a pandemia agora veio startar tudo isso, né? Quer dizer, eu tive que ficar na minha companhia, gostando ou não, querendo ou não, questão do isolamento social.
fez com que todo mundo tivesse que se olhar no espelho e falar, e agora, o que eu vou fazer de mim? E o triste é ver muitas pessoas sem esses recursos internos. E o amor próprio, Priscila, eu queria dizer, deixar muito claro aqui, que não é tá legal todos os dias, né? Eu não acredito nesse positivismo que chega a ser tóxico, né? Mas significa talvez refletir e dizer, bom, eu tenho recursos internos porque eu cuidei de mim. Eu plantei certas sementes que agora podem me contar. Que sementes? Da coragem, da paciência, da resiliência, do tudo bem, pode não estar legal, mas eu estou bem mesmo assim, né? A tal da reflexão dos nossos próprios recursos. O que a gente tem agora que pode ajudar a gente a caminhar? Então, a proposta dos 15 minutos, lá no final, dando um spoiler, mas eu preciso dizer isso agora, a minha pergunta maior é: ame-se a ponto de 15 minutos não serem suficientes para a prática do seu amor próprio. E agora, quanto tempo você tem? Né? Então, essa trajetória trouxe um feedback maravilhoso de muitas pessoas. Ah, Raquel, nunca pensei nisso antes, dessa forma, de amor próprio enquanto questão de saúde mental e emocional. Né? Então, tem sido muito interessante esses feedbacks, Priscila. Era exatamente os feedbacks também que eu queria saber, né? Como você disse, nesse momento de pandemia, é um momento de muitas dificuldades, né, desafios, né, a gente pode dizer dessa maneira, que as pessoas tiveram, como você falou bem, tiveram que encarar a si próprias, né, dentro de uma casa, com outras pessoas, às vezes, que não tinham ali um certo problema ou adversidade, porque trabalhavam o dia todo fora de casa e agora estão passando bastante tempo dentro de casa e juntos, né? O que efetivamente, então, você recebeu dos seus leitores? Aquela coisa inesperada. Raquel, eu não li há muito tempo e o seu livro eu li em 3 dias. As pessoas passaram a dar um feedback, primeiro, de que estavam tendo a sensação de estarem sendo alimentadas por algo diferente. Né? E não que outros livros não sejam bons, tem muita coisa boa por aí. É que esse momento em que ele nasceu, né, resumindo a trajetória de 16 anos, traz para a gente uma verificação muito simples e muito profunda ao mesmo tempo. As dores, elas são iguais para todo mundo, a intensidade é que muda e as experiências também. Mas acontece, Priscila, que ninguém pegou na nossa mão e ensinou a gente a caminhar entre as nossas dores, né? Todo mundo ensinou a gente a ir para a escola, trabalhar, fazer tudo de fora, mas nunca ninguém ensinou com maestria e nunca ninguém exigiu nota para a gente nesse quesito, né? No sentido de, Priscila, e aí, como é que tá a coisa aí dentro? Né? Como é que tá realmente a Priscila, dentro da Priscila quando ela tá sozinha? Como é que estão os pensamentos dela? Né? Quem tem o hábito da terapia sabe que terapia não é luxo, que terapia não é supérfluo, porque nós somos movidos numa sessão terapêutica a permear pelas nossas dores e fortalecer os nossos recursos interiores e vencer tudo aquilo. Mas e quem não tem esse hábito, que é a maioria? Né? Fora a questão econômica também, né? Nós sabemos disso, não é todo mundo que tem acesso a isso. Mas a questão é tão urgente que os feedbacks foram esses. Puxa vida, eu nunca pensei em parar para tomar um café comigo. Recebi esses dias essa mensagem, né? De uma pessoa que disse, olha, eu estou te ligando para dizer que depois de 45 anos, a idade, né, da pessoa, eu parei para tomar café comigo. E o que é tomar café consigo, né? Com a proposta do livro nesse capítulo? É parar tudo, falar para mundo, porque nesse momento eu vou ter um momento para chamar de meu. Né? Os tem o quê, eu vou deixar para depois. A gente sempre fala e procura motivar as pessoas a entenderem a diferença. Não que o outro não seja importante, é que o amor próprio, quando ele é tão forte, tão bom, é longe de ser o narcisismo, como a gente estava dizendo, né? Ele é tão bom que ele explora pontos em você que fica grande demais para caber só em você e você passa a compartilhar com outras pessoas. Né? E as pessoas olham e falam, caramba, Priscila, como é que você, com tanta dificuldade, está conseguindo sorrir dessa forma? Né? São recursos internos que a gente vai angariando e o pessoal tem dado um feedback legal nesse sentido. Tem valido todo o trabalho, com certeza. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em falar não, seja em qualquer lugar, seja no trabalho, na família, tudo aquilo que é pedido para ela, ela
aceita, ela sempre fala assim. Isso também está relacionado ao amor próprio, a pessoa que muitas vezes fala sim para todo mundo, mas às vezes não consegue falar sim para si próprio, né? Sim. E é grave isso para nossa alma, né? Porque imagina só uma figura, só como exercício de raciocínio mesmo, Priscila. Imagina a nossa alma lá num abismo, toda acorrentada, machucada, e todo dia a gente desce com um porrete e dá uma cacetada na muleira dela todo dia. Eu não sei você, mas como as dores são parecidas, imagine você falando sim quando aqui dentro está gritando não. Eu vejo a minha alma nessa hora, nessa situação cativa, presa, privada de tudo, de alimento, né? E eu indo lá e ainda maltratando ainda mais a minha vontade. E o exercício do não na hora certa, tem muita gente que acha que caridade é acima de tudo, mas até a caridade tem que ser praticada com prudência, né? Porque quem vai sofrer as consequências do sim quando você queria dizer não, somos nós mesmos. Né? Aquela sensação de contrariedade, de você se xingar o tempo todo. Puxa, mas por que eu cedi? Era tão fácil falar não. E a gente sempre está preocupado com o que o outro vai achar. Mais uma vez, não é que esse amor próprio que a gente escreveu aqui, não é um amor próprio que diz não para todo mundo porque é intransigente e inflexível, não. É só colocar na balança e saber o que atende à vontade da sua alma. Se a vontade é dizer não, é não. E as pessoas que carreguem a interpretação do que elas querem interpretar. A gente não consegue ter o controle de tudo. Tem um filósofo que eu gosto muito, estou até estudando ele com essa galerinha que vem acompanhando o nosso trabalho, Priscila, que estuda o estoicismo, né? No livro Arte de Viver, ele fala bastante disso. Tem coisas sobre as quais nós temos controle e outras não. E muitas vezes nós sofremos pelas quais não temos o controle. Nós não temos o controle, por exemplo, do que as pessoas acham ou venham achar de nós. Né? E, sinceramente, pouco importa nesse sentido. Pouco importa no sentido de, se eu fiz, o que eu fiz é bom, se o que eu faço não ofende, não é para prejudicar ninguém, então ok. O não que eu dei eu não posso te atender nesse momento, quem sabe num outro momento, mas nesse momento não. Eu vou usar esse momento para cuidar de mim, ou fazer aquilo que eu preciso fazer. E assim nós vamos educando as pessoas no tal do limite que elas têm que ter em relação a nós mesmos, né? Então, isso é vital para a nossa saúde, com certeza. E Raquel, como virar essa chavinha, né? A pessoa está acostumada até em ficar nesse ciclo de agradar o outro, se preocupar com o que o outro pensa, se limitar até pelo que o outro pensa dela. Como virar essa chavinha e encontrar o amor próprio suficiente, né, para amar quem realmente você é, com seus defeitos e qualidades, né? Excelente pergunta, Priscila. É treino, é treino. Às vezes, o não que você fala, o primeiro não que você fala, assim, que você decide realmente soltar, ele é meio tímido, vai sair meio não. E aí você meio com a cabeça baixa para não ver a reação do outro, dá vontade de sair correndo, falar não e sair correndo, né, para não ouvir a minha retaliação. Mas dali a pouco, você vai vendo que isso vai te beneficiando de um jeito e o mundo vai continuar girando lá fora normalmente, que a pessoa vai encontrar os meios de resolver aquilo de outras formas, até pelos próprios recursos, e depois virar algo natural. O virar a chavinha, às vezes, depende de um ato de coragem de nossa parte, porque exige coragem na vida, né? Nós sermos quem nós somos, na essência. E não é possível agradar os outros o tempo todo e ser feliz ao mesmo tempo, não dá. Né? Gosto muito de pensar que nós, né, enquanto seres pensantes, para sermos felizes, nós precisamos de um certo espaço. Um espaço de liberdade de ser quem nós somos. E o não faz parte disso, dizer, olha, nesse momento, nesse espaço, nesse tempo, eu não consigo te ajudar. Né? E dá para a gente falar com carinho, né? A gente não precisa sair daí esbravejando, sendo inflexível nesse ponto. Mas os outros precisam entender o nosso limite. E vou te dizer, Priscila, quando eu acreditei nessa proposta e eu vi pacientes topando essa ideia, uma espécie de libertação chega e hoje a gente não consegue mais contrariar a nossa vontade, sabe? Isso é animador, animador. E as pessoas, o resultado disso é que elas passaram a respeitar, inclusive, mais. Tanto os meus pacientes como a própria Raquel na vida pessoal. Isso é interessante observar. Uhum.
Me fala um pouquinho mais dos temas, né? Esse você explicou um pouquinho do café, né? Tomar café consigo mesmo, ali ter o prazer de estar, né, com você naquele momento. É, quais são os outros ali, outros temas que você aborda, que são os exercícios? Puxa vida, olha, eu gostaria de explicar então aqui a simbologia da coisa. O livro era muito maior, Priscila, eu deixei ele mais fininho, justamente para convencer as pessoas de que dá para ler conteúdo legal, no teu tempo, né? Que sejam pelo menos 15 minutos. São 60 mensagens que faz aí a simbologia das horas, né? Dos minutos, perdão, em uma hora. E aí você não precisa ler ele assim na sequência, você pode abrir aleatoriamente, enfim. Mas os caminhos são muitos aqui. Por exemplo, eu questiono o momento ideal para ser feliz. A gente fala muito da questão do agora, das questões da ansiedade, né? A gente fala dos momentos de crise, o que fazer nos momentos de crise, buscar na trama emocional um ponto de partida. E principalmente eu gosto de dizer que nos momentos de crise a gente não achar que aquela dificuldade determina a nossa vida. A gente tem muita coisa boa para viver e às vezes a gente costuma só olhar para o lado ruim da paisagem e a gente faz esses tipos de provocação. E todo final de capítulo tem uma frase cerejinha de bolo, assim, sabe? Que a gente pode até dizer aqui. Ser metade é pouco. Essa mensagem eu adoro, né? Que a gente fala que ninguém veio para ser metade. E às vezes a gente fica achando que a nossa metade está no outro e, na verdade, a busca pela outra metade é da nossa própria, né? Para a gente se tornar inteira. Essa mensagem é muito bacana por conta disso. Libertando-se da culpa, a gente aborda a questão da culpa, que é um dos maiores problemas que eu encontro nas pessoas que me procuram, né? Nos pacientes. O remorso, a culpa, que só piora as coisas, estagna, paralisa, deixa doente. Tem um capítulo bacana também que fala sem medo do medo, né? O medo também que paralisa, às vezes a gente não se dá conta que tem medo até de ter o medo. São processos do inconsciente que a gente explica também como é que funciona, como é que a gente vence isso na nossa vida. São 60 mensagens, mas assim, as preferidas também. Tem uma aqui que fala sobre solidão, nessa questão da pandemia, né? Solidão, eu gosto muito de falar que existe a solidão que faz muito mal, né? A gente se sentir ali realmente sozinho, desamparado. E existe a solidão mal administrada, como aquele sentimento de, ok, eu tô aqui, mas eu não preciso me sentir sozinha necessariamente, né? Com a minha companhia, será que eu curto a minha companhia? Como curtir a minha companhia? Tem várias coisas nesse sentido. Acumulação emocional, né? Então são chavinhas que a gente vai vendo. Eu falo que às vezes, Priscila, a gente sabe aqueles acumuladores de coisas, né? Eu questiono isso no livro também. Imagina aquelas pessoas que infelizmente passam por essa patologia psíquica, que tem a necessidade de acumular coisas em casa. E eu faço essa analogia com o acúmulo emocional. Muitas vezes, quando eu lido com um paciente, ele está tão cheio de coisas que foi guardando ao longo da vida, que ele não consegue, então, dizer onde dói. E aí, triste constatação, que às vezes, Priscila, eu pergunto onde dói, não sabe dizer, e às vezes são como nenéns, né? Que vão lá no médico, tem que fazer os exames para ver onde dói e ver o que se passa. Então, às vezes, por acúmulo emocional, a gente, por não saber se olhar, fala, não, olha, minha dor está num trauma de infância. Simples assim. É difícil quem chega com essa clareza, com essa lucidez. Então, o livro ele propõe pensamentos para a gente vencer, inclusive o que eu vi agora aqui, mais uma mensagem que fala sobre as dores do mundo, né? Para a gente caminhar, ainda que seja por meio das nossas dores, mais conscientes de nós mesmos e saber que elas não determinam a nossa vida, né? Elas não determinam o caminho que nós vamos fazer para chegar. Elas não diminuem a nossa força. Elas podem até doer pra caramba, a gente sabe, tem dor que tira o nosso fôlego. Tudo que a gente quer é ficar no nosso cantinho, né? Mas o que fazer mesmo assim quando a gente precisa estar nesse cantinho? Então, tem muita consciência espiritual, mudanças, nós falamos de mudanças também. Qual a necessidade da mudança, das mudanças na nossa vida? Qual a importância delas na nossa vida? A força dos recomeços,
Falo sobre a dor que ninguém vê, né? Que muitas vezes a gente pega pessoas que realmente não conseguem falar sobre o que sentem, como a gente acabou de dizer, e muitas vezes escondem as próprias dores para mostrar que está tudo bem. E não está tudo bem quando realmente a gente sente aqui dentro que não está tudo bem. A gente não precisa mostrar para o mundo que a gente está bem. A questão do tabu, né? De ter que mostrar para o mundo que a gente está bem para ser aceito, para não ser criticado. Então, são tantas as histórias que me fizeram escrever esse livro, Priscila, que vai acontecendo a leitura, vai chegando e desembocando lá na frente a questão na sintonia da felicidade, né? A gente questiona o que é felicidade para você, o que faz sentido, o que não faz, e o que você vai fazer daí para frente com a causa do auto-amor, onde você vai querer chegar com você, né? E durante a caminhada, o que você vai... que respeito você vai dar por você pelo quanto você já caminhou. A busca do auto-amor, ela é longe de ser clichê, porque é uma busca muito particular para cada um. E é um exercício que precisa acontecer imediatamente. Todos os dias eu, infelizmente, Priscila, recebo ligações de pessoas que não estão segurando a onda, né? Não estão sabendo o que fazer de si. E relatos bem delicados de pessoas que, infelizmente, estão atentando até contra a própria vida. Nós estamos no limite, aliás, eu acho que já ultrapassamos esse limite de saúde mental e emocional, né? Então, por isso que esse alerta que eu faço hoje para vocês aqui é muito sério. Procure sempre alguém a quem você pode confiar as suas dores, né? E saiba tratá-las adequadamente. Às vezes a gente acaba muito pedindo conselho para as pessoas, né, Priscila? Às vezes a pessoa vem dar um conselho que talvez na vida dela própria ela faria de outro jeito. Então, por isso, procurem sim ajuda profissional. Não achem que essa onda nunca vai passar, que os problemas não vão terminar, que o melhor sempre vem, mas você precisa estar dentro de você, porque não é medicamento que vai resolver seu problema, eles ajudam, eles acalmam os nossos processos para a gente se enxergar melhor, mas o trabalho mais pesado não tem como, é o nosso mesmo, né? Cabe a nós. Verdade. Bom, eu conversei com Raquel Batchega, que é escritora, e eu queria que você deixasse, então, como consideração final, onde as pessoas conseguem achar o seu livro, né, conseguem ter acesso a ele, para dar também uma virada, né, na vida. Nossa, Priscila, muito legal, obrigada pela oportunidade. O pessoal que quiser entrar em contato, saber um pouco mais, né, do trabalho que a gente faz por aqui, lá no meu Instagram é Raquel_Bachiega, com 2 Cs, né? E tem a terapia em grupo também, que às vezes a gente faz, nós nos encontramos fazer rodas de leitura, que é o Terapeuticamente Livros. Então, incentiva a leitura, um tempo para chamar de seu e se cuidar nesses momentos difíceis, fico à disposição. Priscila. Muito obrigada, com certeza vai ajudar muita gente o nosso bate-papo. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.